Olá! Oiê. Bom dia! Bom Aí, dia, aí é bom Leandro. dia. Como é que você tá? Tá boa? Tá chegando bem? Eu tô um pouco gripada, então eu já tenho que pedir desculpa. Minha voz tá um pouco assim. Tá bom. Não, Como tá tá ótima agora. chegando? Tô chegando bem lúcido. Chegando bem. Tá ótimo. Hoje de Tem manhã eu alguma consegui coisa fazer. que você quer completar ou comentar da última live? Não, acho que ela tinha que ser daquele jeito, né? Parece que ela tinha que ser daquele jeito. Inclusive, eu acredito que as lives aqui, elas estão respondendo ao que a nossa proposta. E ela vai chegar até as pessoas que merecem ou deveriam ou vão precisar e vão ganhar alguma coisa com a live. Mas Então, a gente quer só transbordar também. mas isso vai ganhar o mundo, eu imagino, porque já tem gente que está gostando. E se uma pessoa só que assistir e fizer bem para ela, tá ótimo. Eita, muito bom mesmo. E você sabe o que que eu tô achando mais legal? Que a gente começou a falar de relacionamento semana passada. E a Uhum. gente ia fazer isso um mês atrás. Aham, sei. Era mesmo. E acabamos, Vênus acabou de ficar direto. E Vênus ficou retrógrado por 6 semanas. E o tema do Vênus retrógrado era muito questão de relacionamento. Revisitar relacionamentos, revisitar valores, ver isso. Uhum. Então, eu acho legal, que está bem em volta de como nós estamos, do que nós estamos falando. E você já vai falar do tema ou vamos ter Eu perguntas? tenho algumas perguntas da semana passada, que a minha ideia aqui com essas perguntas sobre relacionamento ainda é resposta curta, que era assim, quando continuar com um parceiro ou parceria. Quando continuar? Tá. Antes da pessoa querer continuar, ela teve algum start, algum despertar que o relacionamento não tá bem, gerou dúvida. Para mim, eu acho que continuar enquanto ainda Uhum. tem uma comunicação aberta, sincera e vulnerável. Próxima pergunta. Eu também. Quando Não, existe- mas deixa eu falar. Curta, é curta. Vamos A para a minha dica. próxima. Se a pessoa já não está bem, não está se sentindo bem, já não está com o mesmo alinhamento de pensamento, talvez um deixar o outro ir. Talvez esteja na hora. Então, Pronto. insistir em um relacionamento. Eu sou daquele que se tiver que insistir no relacionamento é porque já deu também. Parece que aí eu entro naquela de querer ter que convencer o outro, eu sou o único, que é importante ficar ali, já rola um monte de outras coisas. Já tem que rever isso aí. Nem que seja com a ajuda de. Talvez seja uma hora boa de pedir uma ajuda de terapeuta para casal. Talvez ainda Quer resolva. sentar e fazer umas revisões se ainda estão com valores alinhados. Sim. Quando terminar? Eita, boa pergunta, hein? Eu acho que quando não está trazendo paz e crescimento mútuo, é hora de terminar. Eu imagino que um dos dois vai até o fim. Um dos dois vai querer, vai insistir, persistir, vai procurar de repente ajuda profissional para o casal e tal. Mas quando chega nesse ponto é porque realmente, no mínimo um tempo precisa, né? Porque para se casar tem uma construção muito grande, muito grande. Mas para terminar também eu tenho que tomar cuidado, que às vezes um deslize qualquer, de um dia para o outro eu já vou terminar. Então, assim, tem que ser bem pensado isso. Não. Mesmo porque fica sequelas em um dos dois vai ficar com muita sequela. Normalmente é assim. Se tiver filho, então, é que tem que rever muito mesmo, né? Mas cada caso é caso, são centenas de opções aí. Cada Ficou no caso. ar? Eu falei meu ponto de vista. Ficou muito vago? Eu falei meu ponto de vista.
Qual o conselho sobre relacionamento que as pessoas não entendem? A liberdade, né? O amar em liberdade. Eu acho que um dos conselhos que muitas pessoas não entendem é que não tem nenhuma ação, frase ou coisa que nós podemos mudar o nosso parceiro ou parceria ou a outra pessoa. É, aí vai talvez chegue perto do tema que a gente quer, que é daqui a pouco. Sim. Só que antes de entrar no tema, eu ia te perguntar. Você começou a falar sobre o medo de envelhecer, né, na última live. Deixa Todo eu mundo tem, né, falar esse aí. medo. Porque muitas vezes o medo vem também. Lembra quando antigamente falava-se muito isso? Eu não sei, eu acho que para mim tem muita coisa moderna com relação à idade. Normalmente o homem e a mulher com 38, 40, começaram a colocar a ideia de que são eram questões hormonais, que a pessoa começava a revisitar o passado, e será que eu fiz bem, será que eu não fiz? Aquela questão que está sozinho, tá volta, começaram a linkar muito a questões hormonais. Para mim, o psiquismo está muito, muito nesse lugar e adiantado um pouquinho, no sentido que, se você for observar, é a hora que a gente está maduro o suficiente para começar a revisitar o passado também. Então aí a gente, nossa, com a maturidade que eu tenho hoje, queria tanto ter aquela idade, aquele vigor físico, tudo aquilo, com muita gente vai falar isso, né? E aí começa a se preocupar com a saúde, mas a saúde física, se você cuida dela desde novinho, você pode se prolongar, chegar a muitos, mas muitos anos de vida com cognição boa também. Então, o medo de envelhecer é de cada um. Tem a ver com crença, né? Eu, particularmente, não acredito que envelhecer é normal. Para mim, envelhecer é doença. Então, quanto mais me cuidar, mais eu prolongo a minha vida e mais eu tenho uma cognição boa para poder aproveitar essa vida. Eu ia falar, eu trouxe um pouco, quando a gente falou disso antes, eu sinto que o maior medo que a gente tem de ficar velho é porque não estamos vivendo a nossa verdade com totalidade. Então, a gente fica muito nessa ideia, nossa, mas tem tanta coisa que eu ainda não fiz ou que eu quero fazer. Então, por Uhum. isso que eu gosto muito, 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 eu já falei e vou repetir a questão do autoconhecimento e de viver com autenticidade. Muitas coisas da. Assim, quando eu falo de saúde, é porque, por exemplo, quero subir o Monte Everest, né? E isso, se dependendo da idade, você já perdeu, né? Já perdeu, não dá. Muitos passeios que eu gosto muito da floresta, às vezes, se eu não tiver posso, talvez eu vou ter condições financeiras com 60 anos. Eu tenho que estar lá com um físico, né? Uma condição física e mental boa também. Mas, no geral, não é. O medo de envelhecer, eu acho que acaba sendo muito medo não, arrependimento de não ter vivido plenamente o passado. É isso que eu queria trazer. A gente parece que eu sinto, que eu vejo, estamos vivendo uma vida, tipo, que nós estamos aguada, sabe? Não é que não estamos vivendo, não queremos desagradar o outro, diminuindo a nossa luz para não atrapalhar, para não incomodar. Nós não queremos ser um incômodo. Uhum. E querendo agradar o tempo todo outras pessoas, que tá nem lembrando da gente, tá nem com a gente. Tem muita coisa que acontece em torno. Nós falamos disso, acho que na primeira ou segunda live a gente tocou nesse assunto. Mas no geral eu acredito que é isso, sabe? E Sim. são temas que se a pessoa for curiosa e quiser entender, vai ter muito material hoje aí, ela pode pesquisar muito, muito. Tem muitos artigos falando de tudo isso que a gente fala aqui, né? Aqui a gente gera vários temas que abrem margem. Tudo que a gente está falando aqui dá para a pessoa estudar e aprofundar muito, 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 né? E alguns levam a mesma origem de crenças raízes também, né? Por exemplo, toda vez que a gente está falando aqui, nos remete à solidão e abandono. Você pode observar, muitos dos nossos temas estão levando para esse lugar. Então, será que não está gritando dentro de todas as pessoas aí a necessidade de rever isso? De quando é que surgiu, por que que surgiu, e olhar essas feridas, cuidar dessas feridas? Lógico, né?
Muita gente consegue sozinho, mas a indicação é que seja com acompanhante psicoterapêutica, né? Eu sei. Porque, Isso, esse ponto que você está falando com psicólogas, eu acho que é uma boa também. Eu também acho que meditação é uma maneira incrível de nossa, falar demais. mas cada um encontra o que funciona para você, que cada individual é único e sabe o que funciona. E temos todas essas ferramentas à nossa disposição para encontrar o que está Tem ligado. centenas de livros. O acesso ao livro está mais fácil, a informação está mais fácil. Imagina 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu lá fazendo meu curso de psicologia, e a gente não achava nada. O YouTube estava começando a sair, a bola da vez era YouTube. E não tinha esse negócio de mensagem, era o Messenger ainda. E mídias, a primeira rede social que chega no Brasil era o Orkut, aquele negócio lá. Então, assim, não tinha tanta. Aí surgiu as comunidades no Orkut que ia falar desses temas, a coisa mais bacana. Hoje a gente tem recursos, assim, ó, de conseguir livros e o tanto de podcast que os caras dão dicas e caminhos. O que a gente está fazendo aqui, ó. A pessoa pode pegar os livros que a gente indica aqui, ela pode pesquisar, ela pode comprar, ela tem muito acesso hoje à informação. E Mas eu ia falar, e tem todas essas, muitas informações hoje, é muito legal porque eu acho que isso é uma riqueza que tem. Eu sei que tem muita informação não muito boa, mas tem muita informação valiosa, gratuita. tem. Ué, se você quiser aprender a meditar e for esperto e quiser pesquisar, é um bom caminho. Você vai achar um monte de tutorial. E também vai encontrar até o mestre que você quer. Você vai encontrar assim, entende? Então, vamos Ah, introduzir o tema da semana. homeopatia, Tan, tá? tan. Pode falar, o que que é o tema? Comparação. O que que você sente quando a gente fala isso? Comparar. Nossa, me veio uma coisa, mas o que que você sente quando fala isso? Peraí que eu não entendi direito. Quando você fala de comparação, você está falando num relacionamento amoroso Não, já. não Ou comparação necessariamente. no O que geral. que vem? Tá. A comparação, ela tá muito ligada ao ego para mim, né? Eu me comparo sem... Tem gente que precisa disso, já precisei muito disso. Me comparar com o outro, né? E medo também, né? De não ser reconhecido de alguma forma, me faz ficar comparando para eu ter que estar, meu pai crítico me cobrando por eu querer melhorar, para eu estar sempre melhor. A comparação vem muito isso. A questão da aceitação também, né? Para ser aceito, eu tenho que estar sempre bom e eu acabo me comparando. Sempre com o mundo externo. É doentio quando eu me comparo com o mundo lá fora. Não comigo mesmo, entende? Sabe o que que me vem quando fala isso? Hum. Comparação? Mas faz sentido? Acertei? É mais ou menos isso que você está falando? Ah, não, isso eu te perguntei o que que você sente. Aham. Faz sentido para você? Faz sentido. É, para mim o que faz sentido é isso. Agora, tô falando, depende do tema, né? Se eu for falar de relacionamento, aí, nossa, é muito mais profundo. Não, é porque quando eu comecei a introduzir, era para ir no de relacionamento, mas quando eu falei essa de comparação, me veio uma frase na minha cabeça que é uma das minhas maiores dores. Divida comigo. Eu não estou sendo vista. Quando eu me sentia quando eu era pequena, quando eu era comparada com uma pessoa que não era eu, e eu lembro de Uhum. eu me sentir e falar assim, mas eu não sou a fulana. Uhum. E eu já falei isso quando eu estava adulta, quando uma vez um namorado virou e falou assim, mas a minha ex fazia isso. Eu virei e falei assim, uau, que bom, eu não sou sua ex, tchau. Agora sim entramos num lugar bacana. Já pode entrar, já posso entrar com remédio, Por porque, favor. porque falar disso é muito interessante, né? Nunca entre num relacionamento
Sério mesmo, nunca entre num relacionamento e conte dos seus relacionamentos passados. Porque é como se você levar o outro a querer enxergar suas comparações. Isso gera muito o ciúme. O ciúme, porque o outro, ele começa a querer, muitos, não tá nem aí com isso, mas muitos também começam a trabalhar para suprir, achar que aquilo é uma falta e querer ser igual àquele seu do passado. Exatamente, mas aí eu tenho uma terapeuta que muitos anos ela já virou para mim e falou assim: Don't put yourself in that place. Não me colocar na comparação. Porque a outra pessoa que está ali, pode estar querendo nos comparar com outra pessoa, é só a gente não nos colocar nessa comparação. Porque é sair do externo e vir para o interno. O que essa pessoa está me mostrando? Uhum. O homem, Eu. mas particularmente o homem, ele funciona diferente da mulher, ele não, ele odeia isso. Ele odeia isso, embora ele também faça esse movimento, ele odeia esse movimento de quando a mulher conta do passado e ela deixa de viver o presente também. Mas é ela que faz a comparação, né? Ela está montando ao longo da vida dela um homem ideal para ela. Muito, muito, muito que ela está fazendo aí é querendo encontrar a pessoa que ela se espelhou para crescer quando ela era criança, né? E fica procurando aqui, preencher aquele vazio que nunca vai ter. Péssimo. A comparação coloca o outro menor ou pior que você também. Mas eu estou escutando o que você está falando. Quando fala Hum, de comparação, eu acho que a gente tira do outro que o outro é o que ali na nossa frente. é o o aqui e agora, né? O que eu tô vivendo, o que tem para aquela hora. É, a gente ainda tá tão. Por isso, ai, quando eu falo isso, por isso que eu gosto tanto do processo meditativo do Osho, que é o Osho No Mind, que é para tirar todo o lixo de dentro da gente. É um processo terapia meditativa onde a gente sai da mente analítica. Porque nós estamos sempre, quando eu falo nós, os outros, estamos projetando nossos lixo interno no outro. E Nossa, a gente comparação é está péssimo. perdendo a oportunidade de conhecer e ver o ser maravilhoso que está na nossa frente. Concordo plenamente. Concordo demais. Assim, e é interessante porque também impede o outro de evoluir, né? Porque, por exemplo, a Sanila tá progredindo, tá evoluindo, e eu sou parceiro e tô ali. Eu começo a ficar com medo dela evoluir. E, nossa, vai conhecer um cara mais bacana que eu. Nossa, agora ela vai ficar famosa. Agora o mundo inteiro vai enxergar ela e agora ela vai deixar de gostar de mim. Entende? Sim, é um movimento que impede também o outro, a comparação. Tá vendo? A comparação com você melhor te puxa para baixo. E aí o ciúme também faz isso, né? Você aí já está E citando ciúmes, né? também entra no ciúme, né? A comparação ela vai tá andando do lado desse ciúme, se for olhar. Impede muito a evolução. E é da própria pessoa, né? Porque ela está tão preocupada, né? Como é que é os outros, como é que eu fui no passado com os outros. Aí, às vezes, eu era agradável com o outro lá do passado e o outro não deu ideia. Aí chega agora, às vezes, eu não quero ser agradável com o novo relacionamento porque não dá certo ser agradável. E sendo que ninguém é igual. Todo mundo é diferente, cada um é único, né? E se a pessoa termina comigo, né, por ciúmes, ou seja lá qualquer coisa, a comparação ela vai continuar existindo. E se a pessoa terminou, eu tenho que me ver como único, né? Nesse sentido de que, sem me comparar, ela arrumou um mais bonito, mais feio, ou mais rico, ou seja lá o que for, isso não me importa, porque ela nunca vai ter um igual a mim, que é o único. Então, Olha se que eu começar a me beleza isso. comparar, eu me perco. Por isso que eu falei aquela frase, é não nos deixar comparar, é nos tirar da comparação.
Eu entendo que às vezes a comparação vem daqui, do nosso pai crítico, da nossa mente. Ah, mas eu acho que nossa mente é igual que eles falam, we can tame the mind. Às vezes, quando a mente fica meio doidinha com esses pensamentos, hoje em dia eu viro e falo assim: chega, para. Eu falo, às vezes em voz alta. Quando eu vejo a minha mente criando história, eu falo: para. E ela para. Tenho, eu tenho feito. Treinamento que eu Não, fiz com a minha mente. não, eu já falo, não, não. Esse pensamento, isso aí já é do passado, isso aí não me traz nada, né? É aqui e futuro. Aqui e Isso. futuro. E é muito diferente. O que eu tô falando é reconhecer quando a mente está entrando nos loopings, bem diferente. Não é uma questão, aquele negócio de positividade tóxica. Não é isso, não, que eu tô falando. É tipo, é ver quando a mente está realmente ficando meio criando história, parar. Mas reconhecer que tem alguma coisa incomodando. Uhum. Entendo. E se for olhar, é muito. Já entra na complexidade, né? Da nossa tentativa de sobreviver ao caos, né? Sendo que o caos muitas vezes também é necessário. Mas quando vêm pensamentos que eu não quero entrar em contato, eu imediatamente que tá me fazendo mal, sabe? Às vezes você vê algo que te chateia, né? Que não é confortável para você, filmes que te lembram alguma coisa, você também não é obrigado a ver aquilo, né? Mas você tá vendo lá, do nada entra uma cena que vai te remeter e lembrar coisas desagradáveis. E você tem o direito de passar para frente aquela parte se quiser. Sabe o que que Então, me antes de... veio? Eu te Ah, interrompi, desculpa. Sabe o que que pode me falar. veio agora? Esses dias que eu te contei, esse final de semana, eu fiquei muito doente, então eu meditei muito. Eu li 2 livros e eu tava vendo, minhas práticas têm 15 anos que eu sustento as minhas práticas de meditação. E no começo era bem desafiador. Hoje, às vezes, ainda é desafiador, mas no começo era bem desafiador. E eu já ouvi de muitas pessoas falarem. Inclusive, eu já tive até uma tia que falou: ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar meus pensamentos. De onde que vem essa regra que não pode pensar? Mas é a falta de conhecimento do que é meditar. Não é isso, não é falta de coisa, mas assim, não é. Gente, Quando fala meditar, alguém falou no início lá tipo, dessas divulgações de meditação, vou te falar a primeira impressão que eu tive. Eu era criança quando escutei isso. Aí a pessoa sempre falava, agora, não sei se foi no Karate Kid lá, o cara falava assim, olha, agora não pode pensar em nada. Mister Miyagi. É, o Sr. Miyagi. Então, assim, você vai ver o que é passado e chega em todo mundo primeiro, né, que não tem conhecimento nenhum sobre meditação, é linkar a ideia de que meditar é não ter pensamentos nenhum. Entende? E hoje já dá para pesquisar, já dá para tentar entender, mas no passado era isso talvez fica preso, né? Talvez foi por isso que ela falou. Não Não, mas sei, é que eu já escutei muita gente que eu não consigo esvaziar minha mente. Mas não é mas pode esvaziar. ser. É, mas é isso que me veio. Tipo, é a gente aprender a treinar a nossa, como eles falam, tipo, no budismo, monkey mind, a mente de macaco, né? Que fica pulando de um Saltitante lado, ali. de galho em galho. Mas me conta um negócio, com essa incursão que você fez aí de ler 2 livros, meditar e tudo, qual conclusão que você chega ou não chegou em nenhuma conclusão e entrou em paz e está em paz, tudo bem? Não era, só me veio isso. Mas podemos voltar sobre comparação. É, comparação ao dia que eu vi você falando que estava gripado, você está muito bem. Mas é ruim, é porque eu já me senti.
eu já senti alguma coisa externa querendo me comparar com outra pessoa ou outra coisa. E naquele momento eu vi que a minha dor que tocou e a minha maior vontade é de ser vista pelo que eu sou. Porque quando a gente compara alguém, a gente tira isso, tira. Eu, eu seria tola de estar aqui e te comparar com uma outra pessoa. Porque eu deixo de ver a pessoa incrível que é o Leandro, que eu estou cada dia, cada semana conhecendo mais e mais. E eu dou essa oportunidade de você se mostrar para mim. Você tira o foco do que está na sua realidade, na sua frente, né? Mesmo assim, é um movimento difícil e que exige muita amorosidade, porque nós, Muita de certa amorosidade. forma, nós estamos sendo muito bombardeados por estímulos o tempo todo. Sempre você compra uma calça, amanhã já tem uma calça nova. Você compra um relógio, amanhã tem outro relógio novo, sabe? E aí o outro chega, ó, o meu relógio é novo. Tá tudo ligado ao ego também. Aí, porque o fulano agora comprou, ainda jogou na minha cara que o relógio dele é um modelo mais novo, eu vou ter que trocar meu relógio, entende? Não é, por exemplo, eu vou trocar meu carro. E você também acaba sendo contaminado por outras pessoas que não têm o mesmo pensamento. Eu quero um carro melhor do que o meu, porque eu vou viajar ao continente. Eu vou viajar ao continente, eu preciso de um carro com muita segurança, né, em todos os aspectos, com muita tecnologia também. Aí alguém chega e fala: Mas esse carro você não podia comprar. Você não compra um carro desse, o seu já tá bom demais. Mas a pessoa não sabe para que eu não vou, eu não vou comprar aquele carro para ostentar, para sair falando: Olha o meu carro, gente, olha o meu carro. Não é isso. Tanto é que não precisa ser nem um ano mais novo, né? Ele pode ser um ano, não precisa ser, ele pode ser usado, segundo, não tem problema. É a utilidade que eu vou dar para ele, né? Conforto, a segurança que vai me dar. Mas até chegar no nível que eu acho que é um nível saudável, esse meu, né? Leva tempo, porque as pessoas vão sugerir, não, seu dinheiro aí você compra é uma casa, é um apartamento. Gente, mas se eu quero viajar o mundo inteiro, eu não preciso ter um apartamento. Vai que eu quero comprar um apartamento lá no Chile, lá na Argentina, ou em qualquer outros lugares do continente que eu for, né? Eu preciso chegar lá primeiro. E fora as viagens, os sonhos, que eu quero conhecer o Brasil. Então, assim, até romper com isso, da ideia de que eu não quero ostentar nada, porque ostentar também é para eu também me colocar no lugar de ser comparado, entende? A comparação, ela interfere muito nos relacionamentos, muito, muito. As pessoas falam assim, eu não namoro com o cara se o cara não ganhar, não ganhar mais que 10 mil, entende? Essa é comparação. Mas é isso que eu ia falar. Por isso que eu gosto muito do que a minha terapeuta falou para mim. Não se coloca na comparação. Inclusive isso que você trouxe, pessoas, nós temos opiniões. Eu não escuto muita opinião dos outros. Uhum. São pouquíssimas pessoas que, para mim, a opinião é muito importante, E se mas eu no quiser opinião, final, se eu quiser opinião para vai ter comparação, mas eu que vou pedir a opinião. exatamente, é mais isso. Eu tenho que estar aberto, né? Porque as pessoas vão te dar opinião baseada em comparações dela também. E, gente, tudo envolve ego, né? Isso tudo envolve ego aí. Sombras. Mas eu também acho que tudo isso também é muita. Nós estamos sempre projetando no outro tantas coisas. Então, a gente falou de relacionamento. E quando eu falo esse relacionamento, eu li um livro esse final de semana
do Young Pueblo, How to Love Better, Como Amar Melhor. E ele não fala só de relacionamento romântico, mas ele fala de qualquer tipo de relacionamento, familiar, de trabalho, de amizade. Inclusive, é uma coisa que eu fiz com você antes da gente começar a fazer essas lives juntos. Eu conversei com você qual que é minha expectativa, se você tem uma expectativa, se vamos continuar e qualquer coisa nós podemos ir conversando. Porque para mim isso é muito importante. Essa abertura. Não é eu projetando uma Uhum. ideia e não comunicando com você. E era para ser só 6 lives, né? Só seis. E estamos indo. E isso está sendo de grande valor para mim. Particularmente, eu estou muito melhor, muito mais com nortes. Isso leva a gente a pôr o pé no chão, né? E caminhar sozinho não é muito bom. É bom, mas a gente tem que aprender que dá para caminhar com outras pessoas. É uma conclusão que eu venho chegado, sabe? E essa caminhada que a gente está fazendo, que podemos falar que é uma caminhada, eu acho, ela está trazendo muitas reflexões, né? Aquilo que eu falei outro dia, né? Qual é o tema, né? Eu gosto de saber o tema, porque eu entro em reflexões antes também. Tudo isso. Você falou de um livro aí, e esse livro, qual que é o nome do livro? How to Love Better, do Young Pueblo. É um livro novo que ele lançou. Eu gosto muito dos livros dele. Depois eu coloco ele aqui. Eu te envio ele. Ele é pequenininho, ele é curtinho. Eu li, Tem. eu fiquei com febre esse final de semana. Uhum. Então eu dormia, levantava, lia, voltava a dormir de novo. E é legal, né? Assim, por mais você aproveitar o momento que você. Ah, eu tô mal, mas eu tô vivendo. Tô Esse mal, livro mas é, eu tô aprendendo. esse livro é Quando. legal. Desculpa, Uhum. eu falei do livro. Esse livro é legal porque no final tem vários livros que tem esse approach, que no final dos Sim. capítulos tem tem perguntas para reflexões. Boa. E muito, tipo assim, eu sempre anotava e refletia. Como eu estava doente, quando eu tô meio assim, eu medito melhor, porque eu sento, não tem nada na minha cabeça. Nada, eu não sei o que que acontece. Daí eu vai profundo. Você costuma uma rotina para leitura? Eu costumo ter, Você tem uma rotina para leitura? sim, sim. Ok. É só para saber mesmo. Tem um livro, né, que sugiro para todo mundo ler também, que chama-se Amar e Ser Livre, do Siri Prambaba, né, que eles falam. E ele vai pegar, acho que todos os aspectos do relacionamento com um olhar muito bacana, assim, né, de mestre que ele é. Eu acho bem bacana. Tem um que você falou que para ler, aconselhou a ler, eu nunca tinha lido ele, eu já havia falado do. Para amar. Ai, como? É porque é da linha do Paramahansa Yogananda, é que é da linha É do ele mesmo, é ele mesmo. Self-Realization Fellowship. Eu comecei a Todos. ler. Ele é maravilhoso. Tipo a biografia, né? A da biografia, ele é lindo É, ele. mas é Eu porque já tô. aquele livro você está falando da lei do karma, né? Law of Karma. Isso, isso, isso. Aquele livro é genial. Eu já li ele umas 5 vezes. Então ele é bom mesmo, hein?
Mas é porque eu faço isso. Tem Eu alguns também, eu livros. preciso ficar lendo também, de tempo em tempo. Tem vezes que eu repito. E não posso deixar de fora aquele da Caminhamos. Não, mas é porque toda Para vez caminharmos juntos, eu acho, da Simone também, que é se ler numa sentada ali de só 28 páginas também, conselho. nós estamos mudando, é que a gente ia falar sobre comparação e ciúmes, mas eu estou adorando essa conversa de livros. Mas ele vai falar sobre, esses livros vão falar sobre tudo isso, né? Eu acho e que retorna ao início da live, né? Que é liberdade mesmo. É liberdade, a pessoa perde toda a liberdade quando tem os ciúmes ali, e o ciúme ele tem um ciúme, assim, ele é polêmico falar de ciúme, porque, por exemplo, tem o ciúme patológico, né, que ele é bem patológico, ele adoece o outro, que é aquela pessoa que por insegurança, né, fica ali de cima e não dá nem espaço para a pessoa. Nossa, você curtiu a foto do fulano. Nossa, você demorou para mandar mensagem e fica assim, tá mais ligado a controle do que realmente a expressão de proteção e cuidado do amor, né? Então a gente vai ver o Eu, ciúme de várias formas, eu sinto, doentio mesmo. eu sinto que essa questão de ciúmes é uma oportunidade para a pessoa que é muito ciumenta para se trabalhar. Convite, É um, é um convite, um é um convite, convite. né? É um convite e é um convite assim. Não é para qualquer um. Não pode ter medo, tem Eu falei- que investigar. Por que que eu tô sentindo ciúme, né? E eu só Por que falo que- isso porque eu já parei para pensar isso. Eu queria me namorar, porque eu sou um livro aberto. Só que eu sinto que muitas vezes que eu já me relacionei com alguém que era muito ciumento, é porque a pessoa estava fazendo coisa errada por trás. Sabe o que me veio? Igual que você contou aquela história de quando você dançava com uma outra mulher no vestiário. Para mim, isso não é o que, não me traz ciúmes o que é falado em aberto. Não me dá ciúme se eu estou sentado numa mesa e passa um homem, uma mulher maravilhosa na frente, eu e meu parceiro aqui, a gente olha. Isso não me dá ciúmes. O que me dá ciúmes, que me dá, eu acho, é o que é escondido. É o que é escondido É e aquela que é conta, errado. é aquela conta, como que chama? É uma conta fake. É. É tipo assim, seria uma conta fake, seria aquela questão quando eles falam o telefone de cabeça para baixo, Uhum. sabe? Assim, esse é esse ciúme, ele é patológico, né? Eu não dou espaço para o outro, eu quero que o outro fique ali, é uma posse, tá mais como posse do que um relacionamento mesmo, perdeu a liberdade. O ciúme também é bom, ciúme também é bom, mas o ciúmes não é o patológico, porque pensa bem, né? Tô lá com a minha parceira. E o cara fica ali, né, encarando ela e querendo já chegar perto, se insinuando. Como eu não fico ali perto de cima, não é posse minha, é minha namorada, ela fica mais à vontade e o cara sabendo que tá comigo, muitas vezes sabendo, fica dando muita indireta ali, dando sinais. E muitas vezes a mulher não tem a malícia de, né, cortar sem tocar, sem falar, sem nada. Porque muita gente que joga, ela que deveria, ela que tem que resolver isso, tudo bem, ela que tem que pôr limite, mas nem sempre a mulher consegue fazer isso, nem sempre o homem consegue fazer isso. E os ciúmes, ele tem que ser dito, né? Muitas vezes não é pra ela não tem nada a ver com a história, ela é bonita e o cara tá ali naquele. Mas o homem, ele tem que se proteger ela no sentido de falar assim, cara. Até aí tá bom, agora você já deu um passo grande. Seu espaço é só até aí. Então isso não é danoso. Isso é organizado, senão vira bagunça também, Eu né? acho, eu acho que nós temos que nos respeitar.
Mas é igual eu te falo, né? Não, Muitas vezes ela não eu, consegue se para mim, comportar. não, você pode ter sua visão. Para mim, que nós temos que nos respeitar. Uhum. Mulher, independente de qual, nós podemos falar não. Nem sempre, eu acho. Muitas vezes as mulheres que falaram não e não foram respeitadas, não estou falando do marido, não, de um agressor, de um estuprador, de um abusador. Então, assim, essa hora não adianta, porque essas pessoas são psicopatas. Eu estou falando num relacionamento, Uhum. igual você está falando. Se eu chego, Não, nós estamos juntos e uma pessoa vem dando em cima de mim. O que eu estou querendo dizer é que se eu estou com um parceiro aqui do meu lado e alguém chega e fala assim, com licença, estou com o meu parceiro. Eu corto. sim. Estou falando sobre isso. Isso, mas e quando acontece isso e o cara não respeita? Por exemplo, fui ao banheiro, o cara chegou e a minha parceira falou isso pra ele e ele não respeita. Você concorda que tem que ter uma intervenção, o homem se Ah, posiciona? entendi. Isso que eu falo. Então, esse Entendi. é um ciúme saudável, né? Inclusive, a mulher acha que se sente Mas protegida. isso eu não estou vendo como ciúmes, não. Isso eu estou vendo como proteção. Também, também. Mas, assim, mas muita gente não vai ver. Vai falar que Não estou ela. falando de Quando gente. é Estou falando nesse momento aqui, nós estamos em Aham. conversa. Tem uma coisa doentia que acontece nesse mesmo assunto que eu tô te falando. Por exemplo, o cara chega e fala, mas também você fica dando brecha, olha você dando brecha, você dá moral pra todo Ah, mundo. Tá entendendo? Já é doentio, já do lado dele. Então são N casos, mas a gente tem que entender que uma pessoa muito, extremamente ciumenta é patológico e que um pouco de ciúmes é importante também. Inclusive, tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa, ó, que bom que a pessoa sente um pouquinho de ciúmes, senão ela não sente, ela sente um nada ali, entende? entendi, Também entendi. o ciúme também passa a ser uma forma de demonstrar amor através da proteção, o que você está falando, através da proteção, do carinho, de várias formas. É, é muito ruim você namorar com uma pessoa insensível, frígida, Não, eu entendi o que você está falando. Eu acho que tudo tem os seus limites e tudo tem que ter uma conversa. mas E o eu ciúme ele gosto. gera jogo. Não, mas é Ele isso, gera... mas nós estamos falando de pessoas que estão se trabalhando, que têm consciência, que querem evoluir. Porque eu acredito que nós todos temos essa capacidade. E eu acho que sim, podemos ter uma conversa e reassurance. A gente fala, tem muita. Eu não sei como que faz, porque eu acho que eu não tenho muito. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu acho que eu precisaria de saber situação de situação para ter uma opinião mais profunda. No geral, no geral, como seria, seria importante ciúme ou não para você? Não, falaria, por exemplo, um parceiro que tem ciúmes do parceiro ou parceira ir na academia. Nossa Senhora. Você está tirando, eu acho que o espaço do outro. Se você tem Você ciúmes entendeu o nesse. que eu tô querendo dizer? É igual aquela história. Quantas vezes a gente já escutou, tipo assim, ah, você deixa sua esposa, namorada, treinar com um treinador? Aham. Aqui em Uberlândia tá, né? Uberlândia, não, no Brasil, né? Tá muito acontecendo muito isso, né? Inclusive, muitos personal homens tá deixando de atender mulheres, né? Tá ficando por conta de ciúmes do marido. Tá acontecendo muito isso. E o contrário também, né? Personal mulher atendendo homens, a esposa não deixar também. E também um detalhe, né? Muita gente tem ciúme, mas não vai experimentar, não vai lá fazer, É não vai isso que eu malhar ia também. falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que nossa próxima semana já decidimos qual que vai ser o tema. Vai ser traição. Ótimo. Um Acabou bom de tema. me vir, É uma ótima opção. porque Porque eu acho isso, que nós estamos falando isso. Tem casos e casos que eu escuto.
Deixa para semana que vem. Mas voltando um gancho, pegando um gancho nesse negócio de treino. Você treina, por exemplo, Sim. e você faz o favor de publicar você treinando. O que que acontece? Dificilmente um homem vai concordar, porque eles não, muitos homens, eles não conseguem entender que você malha, que você põe um vídeo meio que para motivar pessoas também, assim, a pessoa ter Não, vontade de quer que eu te treinar, conto? para você também. Sabe por que que eu treino? Eu treino já tem mais de. É da época que a gente ainda fazia body pump lá no Praia Clube, quando a gente, antes dos 15 anos. Uhum. Eu treino, faço vídeo porque eu gosto e é fácil. Eu gosto. Não, e é saudável. Você gosta, é saudável e tá tudo certo. Mas eu tô falando assim, olha, muitos homens, a grande maioria, não vai Não, aceitar, porque na cabeça dele, um vídeo que você publica, um hum, vídeo que você publica, vai atrair um monte de homens o que mandando não é verdade, você comentário. acredita? Não manda Não é comentário, né? verdade. Até hoje eu tenho meu Instagram, eu falo isso abertamente, eu tenho meu Instagram tem desde 2012. Quando olha assim no meu, as pessoas que me seguem, a maior parte que me segue são mulheres. Até hoje, eu sinto, eu sinto não, eu sei que eu recebi duas mensagens grotescas, bloqueei e nunca mais. Nunca mais. Você Porque eu consegue entender o que bloqueei. eu quero dizer dos homens, que realmente a dor é dessas pessoas e Mas, não de quem publica? mas eu bloqueei. Entendeu? É a mesma coisa, um homem, um parceiro, não importa se é homem ou mulher que tá ali, e recebendo algum tipo de mensagem, quem coloca o limite e que permite ou que dá conversa somos nós. Nós sabemos o limite que nós Sim. colocamos, o que nós permitimos e que não permitimos. E não vai ser eu falando para o meu parceiro ou parceira, porque eu sou aberta desse jeito, a gente sabe disso, que eu vou falar, corta. Quem vai fazer isso vai ser meu parceiro, porque a integridade é do meu parceiro ou parceira. E eu tenho essa confiança, porque eu faço isso com quem eu vou estar, vai fazer o mesmo. Tá tudo certo? E isso é não negociável. Eu não vou Sim. no, Eu, mexer no telefone de parceiro para saber se está colocando limite ou se está conversando com outra pessoa. né, de ter que mudar o nome. Vou ter que, Não, vou ter que agora colocar o nome lá, fulano e não. ciclano, Não vou né? fazer isso. Nossa, e é isso que me dá preguiça. Se E tem esses muito, teenagers, esses tem muito. adolescentes querem se namorar, tudo bem, mas não é comigo. E eu sei que parece arrogância quando eu falo isso, mas não, é uma decisão minha. E acontece com muita Eu frequência, não quero namorar com um menino. por isso que eu tô trazendo isso para você. Porque assim, a maior parte dos homens não, aí já você teria que parar de publicar, né? A maior Ah, parte dos homens. Então, assim, tem que entender, aí entra naquela parte que eu conheço muito, que será que é homem ou é um menino no corpo do homem? mas sabe o que eu gostei? Esses dias eu li um post falando assim, que a gente, no momento que a gente perceber que todas as pessoas que nós estamos olhando são crianças de 8 anos em corpos de adulto, a gente vai. Ok, ok. Olha, tem que, assim, as pessoas estão nos assistindo aqui, por exemplo, né? Muitos vão se identificar com isso, né? Que tem limites, não pode postar qualquer foto. Mas uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que ter noção do limite do que é vulgar, né? Do que é sensual, do que é sexual.
né? Na hora que eu quero, porque é isca, na maior parte das vezes, né? Tem um, tem um cara, um psicólogo que fala, não me lembro o nome dele, e eu achei muito engraçado o jeito que ele fala. E, na verdade, é um casal, né? Ele é um casal, os dois são psicólogos. Só que ele que fala. Ele fala que quanto menos roupa, né, as mulheres e os homens usam nas publicações, mais carentes eles estão, né? É Como isca assim? Não mesmo. entendi. Ele queria falar de isca, né? Quanto menos roupas os homens e as mulheres usam nas suas publicações, mais carentes eles são. A isca é. Ou, ou podemos pensar também que cada um posta e faz o que quer, que a gente segue e vê quem que a gente quer e não quer. A gente para de seguir, sem É. mais ou Mas sem julgamento nenhum. sim, sem julgamento nenhum. Mas só que nós estamos num mundo em que as Não, pessoas estão adoecidas para julgar. tudo bem. É por isso que a gente está falando disso aqui. Não, mas é isso que eu tô falando. Por isso, a gente tem que se trabalhar e se limpar para a gente ficar um espelho, ficar um copo limpo, transparente. É, as mulheres que estão vendo a gente falar isso aqui, elas já estão, muitas vezes, já devem estar ficando preocupadas já, né? De como é que vai fazer isso. E tem como fazer e chegar nesse Tem. nível, Claro que tem. se posicionando, começa se posicionando. E você sabe o que que é legal? Que eu já Não é escutei. 880, tá? Não é 880. Agora daqui para frente, que eu vi a live, eu tenho que fazer, cada caso é um Não, caso. tudo pode, tudo é um primeiro passo. Faz o que quiser. E se quiser entrar de pé, de uma pulando de uma vez também, tudo bem também, porque cada um sabe o que funciona para você. Eu acho que temos, eu acho que temos que fazer, podemos nos dar a permissão de fazer o que nos faz bem. Eu costumo dizer que esse 880 para mim não funciona. Para mim, o 880 não funciona em nenhum aspecto. É o que eu defendo, né? Eu gosto de pensar no processo. Vamos fazer um processo, né? Então, eu falo comigo mesmo, mesmo para mim, nem sempre foi tranquilo como hoje. Né? Então, eu já tive lá atrás, quando eu meus primeiros relacionamentos, eu já fui muito ciumento. Tem muita evolução na história aí. Eu consigo Hoje, escutar na sua voz, com as suas opiniões, as coisas que você fala hoje, que você é ciumento. nossa, no passado eu fui muito, muito mesmo. Era ciumento, era preconceituoso, não tem nada assim, sempre fui muito preconceituoso até 2000. A maneira que foi criado, né? O preconceito ele vem muito de maneira que você foi criado também. Então eu era preconceituoso com gay, muito mesmo. 2000 eu comecei a fazer o curso de psicologia, gente, mas foi cada tapa na cara. E não falo que foi o curso de psicologia, é porque lá que eu tinha contato, mais acesso a essas pessoas, né? Hoje eu tenho grandes amigos aí e amigas, e assim, é outra história. Mas o legal é que não demorou 2 semanas para eu cair a cara, né? Assim, para eu entender como é que funcionava. E com relação à homossexualidade, né? Isso tinha o quê? Foi em 2000, isso tem muitos anos, gente. Então foi bem quando eu comecei o curso. E também, quer ver? E eu sempre fui, olha só, por isso que eu falo de como você foi criado. Eu fui criado com muitos meus colegas, a maior parte era tudo negro mesmo, assim. E eu vivia dentro da casa deles, eles dentro da minha casa. Eu tive uma mãe de leite que era negra. Então, assim, se você não tem a ver com o preconceito, para mim, ele é muito construído da forma que você foi educado também. Então, era isso. E ciúmes, né? Namorado, eu tinha muito ciúme nessa época. Mesmo eu dançando e tudo, deixava eu dançar também, mas eu era muito ciumento. Eu era Mas é isso que eu ia depois falar. possessivo. Mas aí eu Aí, aprendi de cara também. mas aí, eu gosto muito daquela pergunta. O Pergunta. que, quando conversa, se eu tô conversando com um parceiro, eu falar assim,
Se tem uma coisa me incomodando. Olha, quando eu me sinto esquecida ou não amada, disso, quando você faz isso e cabe eu comunicar o que me faz sentir, e essa coisa está falando de ciúmes. Uhum, Eu uhum. comunicar o que eu tô sentindo quando faz alguma coisa, vai caber da sensitividade, sensibilidade do meu parceiro de me respeitar aonde eu estou ou não. Por isso que eu falo, hoje eu só me relaciono com alguém que já fez ou faz terapia. Eu tenho mais algumas coisas particulares minhas, que eu não vou abrir aqui, mas íntimas minhas, para relacionar, porque tem que ter essa conversa. Tem que negociar, não tem como. Tem Tem que coisas que negociar. não, para mim, igual que eu falei, eu não sou tão tolerante igual que eu sinto que você possa ser nos seus relacionamentos. Tem coisa que para mim é não, Sim, não é negociável, mas, mas isso é uma mas eu coisa de também. questão de valores que vem do começo. E Ah, eu tem também. É algumas aquilo que a coisas que gente é falou negociável. lá, né? Já de início você já fala, esse, principalmente esse não, que não é não. Porque não serve, não serve. Para que que vai gerar tanta paixão, né? Tanto amor e perder tempo, porque daí a pouco, sabe? Então, assim, é se posicionar. Aí eu vou te contar um negócio. Eu não tô querendo obrigar ninguém a fazer terapia, não, tá? Mas eu vou te contar, é Eu importante. quero, eu quero. Bora todo mundo fazer terapia. É importante. É Oh, era importante. muito eu falando isso, eu adoro quando as pessoas projetam coisas dela em mim. Eu já escutei quando eu era mais nova, tipo, eu morava fora, eu faço terapia, aquela, me colocar na psicóloga quando eu tinha 6 anos de idade. Uhum. E aí eu tive meu acidente, eu tive um acidente de carro, com 15, que daí eu voltei para terapia. Então foi uma coisa que análise que eu não parei, até eu estar analisada. Mas eu já escutei pessoas que nunca tinham feito terapia projetar em mim e falar: ah, você podia fazer terapia, né? Eu falava assim: Pois nossa, é. gratidão, eu faço. Você faz? A pessoa, não. Eu falei assim: ah, É o sujo falando mal lavado. é isso não. Eu sou pessoa. Isso eu tô te contando, uma pessoa que nunca tinha feito terapia, mas que hoje em dia fala que faz terapia por É, causa de ué. mim. Eu. E parar de ser terapeuta, né? Falando de relacionamento. Tem muita gente que procura terapia no relacionamento. Não é. Então, a pessoa começa a colocar limites demais, começa para até ver que ponto que o outro vai, testando, né? Vendo se ele encaixa nos padrões. A pessoa fica naquele limbo, né? Repetindo, repetindo, repetindo. E o ciúme é isso, né? O Mas nós já ciúme. conversamos, até, desculpa, que nós estamos chegando no final aqui, nós já conversamos essas coisas de conversar, eu não, nossa, eu já estava conhecendo uma pessoa e eu falava, eu não gosto disso, a pessoa meio que tentava continuar com umas brincadeiras que eu não gosto. Não foi nem mais um date, porque eu fui super clara, falei assim, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ai, mas eu tô só brincando. Não, não gosto. Porque vai repetir, não tem jeito, de uma forma ou de outra. Hoje, a gente tem que ficar por aqui, porque nossa hora já deu também, né? Não. Nós vamos longe se deixar. Ah, mas Eu acho que nós vamos tá conversar bem. mais. Esse relacionamento aqui, espero que continue por muitos, muitos Vamos lá, você tempo, tá? tá postando tudo, né? E como que Então, você tá saindo? tô saindo bem, assim, bem tranquilo com a nossa proposta. Eu acho que nós deixamos bem. Eu acho que hoje a live, né, tá saindo melhor, Linda, né? leve e solta. Tá tudo bem. Lembrando que, assim, quem tá assistindo
não precisa ter vergonha, né, de aprofundar, de tirar, querer tirar dúvidas. Deixar mensagem, né, pedindo mais explicações, pergun livro, dúvida, qualquer dúvida que tiver, né, pode perguntar para a gente. É, a gente, se não tiver resposta na hora, a gente vai correr atrás Vai correr atrás. para tentar ajudar essas pessoas, sabe? É isso. Estamos Transbordar. juntos nisso. Estamos juntos. Vamos. Foi bom. Tá melhor da gripe já nessa hora? Eu tô falando isso, eu tô segurando para não fazer o que eu vou fazer agora. Não tossi a live inteira. Eu tossi, eu engasguei um Entrei no pouquinho com a água. finalzinho. Ô, gente, tchau pra vocês aí. Como é que você tá? Você tá bem? Saindo bem? Tá vendo? Quando eu fico gripada, minha mente fica meio vazia. Ah, então é uma Não tem nada aqui agora. boa maneira de dispersar os pensamentos, né? De esvaziar a mente. A menina, a Mas o mulher que eu lá. ia falar, é bom trazer, esse, igual que eu falei, eu refleti esse tempo atrás, eu estava refletindo esses dias, experiências passadas, e uma das perguntas que trouxe no livro, eu vou deixar ela aqui, se alguém quiser refletir, até você mesmo. O que eu aprendi sobre mim que me ajuda a parecer melhor nos meus próximos relacionamentos e Quer do que fale que eu preciso para me sentir amada. quer que eu fale de mim? Mas era só, eu ia deixar só. Tá, mas eu vou dar a resposta falando de mim, me Não, colocando. vamos, mas é porque nós já deu uma hora. Eu ia deixar só a pergunta. Então fica para a próxima aí, gente. Fica Então, para a próxima. na próxima a gente vai falar sobre traição. Traição, e me veio aqui, gente, conversando aqui, luto, porque a traição, ela vai levar um término, alguma coisa assim, Então, normalmente, e luto, e não só esse luto não, no dia, isso é semana que vem. semana que vem. Então, tchau. Tchau, gente, com Deus. Beijo.